Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e hoje a gente vai descobrir os mistérios das múltiplas terras da franquia Halloween. Afinal de contas, essa franquia de terror com mais de 40 anos desde a sua criação teve vários reinícios e remakes, indo de filmes clássicos e atemporais até bombas fumegantes que, se não serviram para nada, pelo menos deixaram a história de personagens como o assassino imortal Michael Myers, o Dr. Loomis e a nossa praticamente heroína Laurie Strode ainda mais interessantes. Então, se vocês querem muitas curiosidades sobre os filmes da série Halloween e ainda entender a cronologia confusa dessa saga, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. E para quem gosta de filmes de terror, o mês de outubro é um mês de prato cheio. Afinal de contas, esse é o mês do Gato Preto, esse é o mês das bruxas, é o mês do Halloween, cheio de lançamentos quando o assunto é terror. E por falar em Halloween, a data é comemorada exatamente no dia 31 de outubro e quem é fã de filmes de terror e fã de filmes antigos sabe. Falou em Halloween, falou em Michael Myers. E nesse mês de outubro, a gente tem ainda muito mais para comemorar, já que alguns dias atrás chegou aos cinemas o terceiro capítulo da eterna luta entre a Laurie Strode, vivida pela nossa Scream Queen Jamie Lee Curtis, e o imortal Michael Myers, vivido novamente pelo ator Nick Castle. Aliás, o serial killer de Máscara Branca, a máscara do William Shatner, praticamente ditou o gênero slasher, redefiniu os filmes de terror a partir de 1978, então a gente tem que respeitar esse legado. E justamente por isso a gente tem outro grande motivo de comemoração, é que agora no dia 29 de outubro, a Dark Side Books lançou no mercado nacional um livro mais do que caprichado sobre a série de filmes chamada Halloween, o legado de Michael Myers, simplesmente o guia definitivo sobre a franquia, criada pelo grande John Carpenter no final dos anos 70. E o livro, que promete ser o mais completo sobre a franquia, tá cheio de entrevistas com a galera envolvida com os filmes, as origens dessa terrível saga passada em Haddonfield, as inspirações, curiosidades tão obscuras quanto as que o Coleção em Ação Show sempre traz para vocês e muito, muito mais. Dá pra dizer que é muito mais do que uma simples celebração pelo Halloween e curiosidade sobre a franquia, e um guia definitivo. É praticamente o que qualquer colecionador quer ter na sua coleção. E de colecionismo eu entendo um pouquinho, diz aí. Tanto que eu tenho vários livros da Dark Side Books e vira e mexe eu tô buscando alguma coisa neles para incluir aqui nos vídeos do canal, já que o material é sempre de primeira. Com certeza esse livro Halloween, o legado de Michael Myers, é mais do que cofre certo, e até vou deixar o link aqui na descrição para a galera fã do vilão poder garantir essa publicação praticamente imperdível. E sempre que eu preciso fazer algum vídeo aqui no canal que fale de terror, os livros da Dark Side Books são os melhores. Mas vamos fazer o seguinte, já que essa série tem mais de 40 anos e esse livro da Dark Side Books está trazendo um monte de curiosidades e ainda sabendo que esse novo filme é o terceiro da série, oficialmente, onde é que foram parar todos os outros? Como é que será que funciona a franquia Halloween? Vamos dar uma olhada. Afinal, por melhor ou pior que sejam, estão aí pra gente conferir sempre que quiser e dá até pra considerar que a franquia acabou meio que sem querer criando um multiverso de Michael Myers e Laurie Strode, já que essa palavra multiverso tá tão na moda ultimamente. Bom, tudo teve início com o filme Halloween, A Noite de Terror, lançado em 1978, com direção do John Carpenter e produção da saudosa Deborah Hill e do William Yablans. Cinema é na Band. Michael Myers, um doente mental, atormentado pelo assassinato de sua irmã. Retorna à sua cidade natal, dando início a um reinado de terror. Halloween 1,
Filme inédito no Cine Trash. Segunda, 10h10 da noite. E o longa começava mostrando uma típica noite de Dia das Bruxas lá nos Estados Unidos, na cidade de Haddonfield em 1963. E tudo ia de boas, até que um pequeno Michael Myers vestido de palhaço resolve pegar uma faca e de graça empurra-lhe a faca na irmã dele, a Judith. E aí, 15 anos depois, na véspera de um novo Dia das Bruxas, agora em 1978, o psicopata escapa do hospício onde estava trancado desde o assassinato e rouba um carro e sai dirigindo em direção a Haddonfield numa boa, mesmo que nunca tivesse dirigido um carro na vida. Aí, das duas uma, a gente vê que é um baita furo de roteiro, ou a gente já começa a pensar que o Michael Myers não é um simples assassino. E o longa também apresenta pra gente a jovem Laurie Strode, vivida pela Jamie Lee Curtis, e que estava levando numa boa a vidinha de estudante e também a vida de babá de ocasião, inclusive trabalhando naquela noite de Halloween para cuidar do pequeno Tom Doyle, um nome que ainda voltaria a aparecer no futuro da franquia. Outra figura importante é o Dr. Sam Loomis, vivido pelo saudoso e grande Donald Pleasence. E o Dr. Loomis, eu vou dizer, era o cara, já que além de ser psiquiatra, não tinha problema nenhum em passar a mão no revólver para assentar o prego no vilão. Já que a definição do Michael Myers dele, pra mim, é simplesmente perfeita. Tem uma cena do filme que ele tá conversando com o xerife e de repente ele entona a voz, com aquele jeito bem dramático e fala que o Michael é simplesmente o mal encarnado, o mal puro. Eu passei 8 anos tentando chegar a ele e depois outros 7 tentando mantê-lo trancado, porque na verdade eu descobri que atrás daqueles olhos estava simplesmente o mal. Daí pra frente, o filme vai caminhando para um final terrível, cheio de jumpscares, que se hoje podem ser considerados clichês pelo uso excessivo em tudo quanto é filme de terror, na época foram inovadores e levou as plateias aos gritos dentro dos cinemas do mundo todo. E ainda ficaria marcado por uma trilha sonora que até hoje dá arrepios em quem escuta e olha só, foi composta pelo próprio John Carpenter. E a galera envolvida na época, mal imaginava que um filme escrito em 10 dias, um roteiro escrito em 10 dias e que custou míseros $300 mil para ser feito, lucraria mais de $70 milhões só nos cinemas norte-americanos e redefiniria o gênero dos filmes de terror. Principalmente os slashers, com assassinos silenciosos e mascarados ou deformados que não contavam tempo para passar o cerol em qualquer jovem que pensasse em fazer sexo ou ficasse sozinho em algum lugar escondido. Com esse sucesso, até que meio inesperado para um filme de baixíssimo orçamento, já em 1981 chegava aos cinemas Halloween 2, que ficou conhecido aqui no Brasil como Halloween 2, O Pesadelo Continua, sendo dirigido pelo Rick Rosenthal e com John Carpenter se dedicando à produção e o roteiro, junto com a Debra Hill. O filme ainda teve os retornos da Jamie Lee Curtis e o Donald Pleasence aos papéis do filme original. Já que esse segundo filme continuava exatamente da onde o primeiro parou, com o Michael sumindo e a Laurie sendo levada para o hospital para tratar dos ferimentos dela. E aí, nesse desenrolar todo, o Dr. Loomis acaba descobrindo que a Laurie Strode, na verdade, é irmã do Michael. Dr. Loomis, por favor, me escute. Há uma ficha de Michael Myers que ninguém sabia. Eu já vi tudo. Não, aquela garota, aquela tal Strode, ela é irmã de Michael Myers. Ela nasceu 2 anos antes dele ser julgado. E vou dizer, Halloween 2 foi e é um filmaço que potencializou tudo de bom que tinha no filme original, terminando de uma forma que parecia ser impossível continuar a história. Esse filme custou $2,5 milhões para ser produzido, deram uma moral pra galera, já que foi uma fortuna perto do troco de bala que foi o filme de 78. E ainda se deu muito bem, lucrando pelo menos umas 10 vezes isso nas bilheterias norte-americanas. Bom, como esses 2 primeiros filmes foram um verdadeiro sucesso de bilheteria e caíram nas graças do público que assistiu os filmes, o John Carpenter e a Debra Hill se deram praticamente por satisfeitos, já que a história do Dr. Loomis, da Laurie Strode e do próprio Michael Myers parecia ter chegado num final definitivo. Mas pra galera da grana, era praticamente impensável enterrar uma galinha dos ovos de ouro ainda viva. E a dupla Carpenter-Hill pensou num jeito de continuar a franquia Halloween, mesmo sem mexer nos personagens originais. E aí para isso os dois pensaram numa antologia, afinal de contas, Halloween tinha todo ano e podia ser lançado um filme todo ano com alguma história com esse tema.
E com esse projeto em mente, chegou aos cinemas norte-americanos já no ano seguinte, em 1982, o filme Halloween 3, A Noite das Bruxas, uma produção da dupla Carpenter Hill e com direção do Tom Lee Wallace, que já estava lá envolvido no primeiro e no segundo filme. O filme apresentou o Dr. Dan Shelley, vivido pelo carismático Tom Atkins, que cai de paraquedas numa trama maluca envolvendo assassinos e uma fábrica de máscaras mortais de Halloween, e que planeja de um jeito bem inusitado ressuscitar um antigo ritual de sacrifício envolvendo forças sobrenaturais de uma pedra roubada de um santuário da adivinha da onde? Stonehenge. Se vocês transmitirem, significará a morte de milhões de pessoas, todo mundo assistindo, não compreende isso. Bom, ora, diga que é uma bomba, qualquer coisa, diga o que quiser, mas retire essa coisa do ar. E vou dizer, né, por mais maluca que seja essa história, Halloween 3 é um filmaço e ainda tem de bônus a presença do Tom Atkins, um cara que eu gosto demais. E ainda tem uma aparição especial do Dick Warlock, o ator por baixo da máscara do Michael Myers no filme anterior, vivendo aqui um outro assassino silencioso. O único problema foi que esqueceram de avisar o povo sobre essa tal antologia, e quando Halloween 3 apareceu no cinema, todo mundo viu o título e correu pra ver na telona uma nova briga da Laurie Strode contra o Michael Myers, mas o máximo que acabaram encontrando foi uma inserção dos dois dentro do filme. Justamente com o filme passando na TV antes de uma das propagandas das máscaras diabólicas. Esse filme era Halloween 1. Aí foi uma chuva de críticas pra cima da produção e injustamente o filme desagradou geral. Ei, Charlie, não dá pra mudar de estação, não? Está bem. Mais 2 dias, 48 horas, e não esqueçam de assistir o filme de terror Noite das Bruxas. E apesar do filme ter se pago e ainda gerado um lucrinho, esse negócio de histórias independentes praticamente morreu no nascimento e a franquia foi parar na geladeira. Até que chegamos em 1988 e o filme original iria completar 10 anos. Aí resolveram ressuscitar o Michael Myers e lançaram o filme Halloween 4, O Retorno de Michael Myers. O título, aliás, já deixava bem claro que a história iria continuar de onde o segundo filme parou. E com isso a gente já tem aí surgimento de terras no nosso multiverso. Então faz o seguinte, anota aí essa terra do filme 3 como terra 2 do Halloweenverse. E a história começa também exatamente 10 anos depois, com o Michael catatônico por causa do final do segundo filme, mas acordando para esfaquear geral depois de descobrir que tem uma sobrinha. E como não temos o retorno da Laurie Strode, é dito que a personagem morreu em um acidente de carro e o rolo todo continua em Haddonfield, com o titio Michael atrás da pequena Jamie, vivida pela atriz Danielle Harris. Aqui a gente também tem o retorno do Donald Pleasence como o Dr. Loomis, continuando a ser uma pedra no sapato do Michael Myers. Esperei 10 anos, mas eu sabia que esse dia ia chegar. Não vá para Haddonfield. Se quer outra vítima, me mate. Mas deixe aquelas pessoas em paz. Por favor. E esse quarto filme, apesar de ser um pouco inferior ao primeiro, o segundo e até ao terceiro, também não fez feio, tanto com a crítica, quanto com os lucros, já que naquela época o slasher já estava começando a ser um gênero bem em baixa e apesar disso, o filme lucrou legal. Tanto que garantiu uma continuação já no ano seguinte. Com isso, a gente chega em 1989 e o filme Halloween 5, A Vingança de Michael Myers, filme que obviamente trouxe de volta o Michael, assim como o Dr. Loomis e a pequena Jamie. O problema é que deram uma explicação no mínimo idiota para o Michael voltar e ainda ficar um ano desaparecido. E ainda estragaram completamente o final genial do quarto filme. Esse filme só não foi um desastre completo porque continua tendo a presença do Donald Pleasence e o seu Dr. Loomis, cada vez mais obcecado pelo Michael Myers, usando até métodos questionáveis para pegar o mal puro e também pelo grande número de mortes, algumas até bem criativas e um final que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha. E esse aí não teve jeito, esse aí tomou um verdadeiro pau da crítica e como custou 5 milhões de dólares para ser feito, só lucrou o dobro e a gente sabe que para um filme ser um verdadeiro sucesso tem que lucrar muito mais que isso. Apesar disso, o filme se vendeu muito bem na era de VHS.
Mesmo assim, o sexto filme só seria lançado em 1995 com o sugestivo nome Halloween 6, A Última Vingança, com o Michael voltando mais uma vez à matança e ainda com o retorno da sobrinha do filme anterior, apesar de só terem voltado com a personagem para avacalhar total. Outro personagem surpreendente que retorna é o Tom Doyle, a criança do primeiro filme, que agora é um adulto meio perturbado, vivido por um ainda desconhecido Paul Rudd. Bom, e se um porão tem poço, né? Esse poço é esse sexto filme, uma avacalhação total, uma história toda sobrenatural envolvendo seitas, envolvendo druidas, tentando dar uma explicação para a imortalidade do Michael Myers e transformando ele num simples assassino de família. E nem o retorno do Donald Pleasence mais uma vez como Dr. Loomis salva esse filme que foi quase uma pá de cal em cima da franquia. Aliás, o ator faleceu antes do filme ser terminado, né, antes de terminarem as filmagens, e infelizmente essa foi a última vez que a gente viu o Dr. Loomis em ação. Mas aí na sequência veio o sucesso do filme Pânico, lançado em 1996, e do nada os filmes slasher voltaram à moda, e claro, o maior dos assassinos não podia ficar de fora da brincadeira. E para comemorar os 20 anos da franquia, em 1998, foi lançado nos cinemas o filme Halloween H20, 20 anos depois. Esse filme é a continuação direta do segundo filme e ignora tudo o que aconteceu no 4, no 5 e no 6. Então já pintou mais uma Terra aí no multiverso. Então entre o 1 e o 6, tirando o 3 que é da Terra 2, a gente pode ter uma Terra chamada Terra Original dentro do nosso Halloweenverse. E aqui nessa outra Terra recém-formada, a gente tem o retorno da Jamie Lee Curtis como a Laurie Strode, já que é explicado que a irmã do Michael fingiu a própria morte e trocou de nome para fugir do assassino depois do segundo filme. Mas logo a paz vai embora e ela volta a ter que enfrentar o irmão para salvar a própria vida e também a vida do filho, já que o negócio do Michael é acabar com qualquer membro da família. Neste verão, o terror não vai tirar férias. Jamie Lee Curtis em Halloween H20, em exibição nos cinemas. E esse sétimo filme é um filme bem bacana, principalmente pelo retorno da Laurie Strode, que agora parece estar mais preparada para enfrentar o Michael, e é muito legal ver os dois se enfrentando novamente, e principalmente por parecer que ali tem um final definitivo. Mais um. Isso até chegarmos em 2002 e o tenebroso Halloween Ressurreição, que tem a explicação mais idiota de todos os tempos para trazer o Michael Myers de volta, e olha que os caras se esforçaram, e ainda trata de matar a Laurie Strode de um jeito ainda mais imbecil logo no início do filme, para depois colocar o Michael dentro de um reality show. E olha, por muito tempo eu achei que a Jamie Lee Curtis só tinha aceitado voltar para esse filme porque ela tinha uns boletos atrasados e precisava pagar. Mas na verdade ela tinha uma cláusula no contrato que dizia que ela tinha que participar de um novo Halloween pelo menos por alguns minutos. E foi isso que ela fez. Bom, então vamos lá. Esse Ressurreição é uma continuação direta do H20, que é uma continuação direta do primeiro e do segundo filme. Então agora a gente tem esses filmes aí dentro da nossa Terra 3. E o tempo passou, e aí chegou a vez dos filmes de Halloween reimaginados pelo Rob Zombie. Primeiro com o remake Halloween O Início, lançado em 2007, trazendo o gigante Tyler Mane como Michael Myers, o Malcolm McDowell como o Dr. Sam Loomis e a Scott Taylor Compton como a Laurie Strode. E esse filme é bem característico dos filmes do Rob Zombie, né? Bem sangrento, com aquela caracterização de época, com a história bem maluca, mas mesmo assim agradou, né, parcialmente aí o público que assistiu na época, custou 15 milhões de dólares para ser feito e lucrou absurdos 80 milhões de dólares. E isso mais que deu coragem pra galera entregar um segundo filme nas mãos do diretor excêntrico, e assim chegou aos cinemas em 2009 o filme Halloween 2. Eu vou dizer, se eu até tive boa vontade com o remake, essa continuação esfregou estrume na parede branca. Foi ruim demais e ainda mais sem pé nem cabeça, ainda mais pra galera que gostava do Michael original. E com isso, o filme acabou enterrando essa nova franquia, essa vertente nos cinemas. E aí, a gente pode considerar essa como mais uma terra, vamos chamar ela de Terra Zombie.
E aí, como todo mundo já sabe, chegamos em 2018 com o retorno da Laurie Strode, agora praticamente uma Sarah Connor dos filmes de terror, se preparando por décadas para o retorno do Michael Myers, já que depois do final do primeiro filme, ele sobreviveu e foi trancafiado no sanatório, ou seja, entre 1978 e 2018, nada aconteceu. Além da Laurie ficar meio sequelada, mas constituindo família e se preparando para enfrentar o mal puro, enquanto o vilão foi estudado pelo Dr. Loomis até a morte do médico, só saindo para matar de novo nos tempos atuais. Aliás, como nesse caso até a história do segundo filme foi esquecida, a Laurie Strode deixou de ser irmã do Michael Myers e é só uma vítima ao acaso dele. Então, juntando lá o primeiro filme de 78 com o filme de 2018, esse que saiu agora e o vindouro aí Halloween Ends, a gente pode considerar que existe uma nova Terra que a gente vai chamar de Terra 2.0 e que, até se prove o contrário, é a Terra atual do Halloweenverse. Então vamos lá, vamos recapitular. Entre os filmes 1 e o 6, tirando o 3, a gente tem a Terra original. O terceiro filme fica na Terra 2, também tivemos uma Terra 3 do Halloweenverse com os filmes 1, 2, H20 e Ressurreição. Tem também a Terra Zombie com o remake e a continuação dele, e por fim, a nossa Terra 2.0 com o filme original de 78, mais a trilogia que começou a ser construída em 2018. Claro que isso tudo é uma brincadeira do canal, não existe esse negócio de Halloweenverse, mas se existisse, qual seria a Terra preferida de vocês? Bora comentar? E enquanto eu espero os comentários de vocês, eu vou esperar também o meu livro Halloween, o legado de Michael Myers, da Dark Side Books, já que deve ter muita história boa lá e ainda pode render mais vídeos sobre Halloween. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram já sabe, deixa aquele like felpudo e compartilha, porque isso ajuda demais o canal. Está chegando agora, aproveita para conhecer também as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. Além disso, toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera, dos melhores agregadores de podcast. Tô esperando vocês por lá. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! Gravando! Deu? Mentira. Ai, ele te olhando. Vamos lá. Encosta aí, Valesca. Achei que o gato ia me arranhar. Gato maldito. Ficou te olhando. Vamos lá. E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.